O sol sobre Bayer não era o mesmo sol que cozinhava o asfalto do bairro de Isabela. Aqui ele parecia filtrado dourado, um holofote para a riqueza que ele iluminava. Para a equipe, no entanto, era apenas quente. Isabela Rossi, equilibrando uma bandeja de taças de champanhe brilhantes, sentiu uma gota de suor traçar um caminho por sua espinha. Um forte contraste com o azul fresco e cintilante da piscina infinita ao lado dela. Ela era um fantasma neste mundo, destinada a ser invisível. Mas em momentos, uma brincadeira cruel a faria o centro da atenção de todos, levando a uma humilhação que ela nunca esqueceria, e uma intervenção tão impressionante que estilhaçaria as vidas dos poderosos e mudaria a dela para sempre. O ar na propriedade Davenport era espesso com o cheiro de dinheiro, uma mistura enjoativa de perfume caro, grama recém-cortada e o leve toque limpo de cloro. Para Isabella Easy Rossi, era o cheiro de outro turno extenuante de 8 horas. Cada passo que ela dava no mármore italiano importado ao redor da piscina era um cálculo cuidadoso. Não derrame. Não faça contato visual a menos que falado. Não exista além da blusa branca nítida e calças pretas de seu uniforme de catering. Easy tinha 22, mas alguns dias ela sentia 100. Sua vida era uma tela dividida. De dia ela era uma artista, seu pequeno apartamento-estúdio abarrotado com telas que cheiravam a terebintina e uma possibilidade. Suas mãos geralmente manchadas com azul cobalto e amarelo cádmio. Estavam agora esfoladas, segurando uma bandeja de prata. À noite e em fins de semana como este, ela era uma servente derramando bebidas para pessoas que gastavam mais em uma escapadela de fim de semana do que ela ganhava em um ano. O dinheiro era um meio para um fim, mais um semestre pago na faculdade comunitária, outro conjunto de tintas a óleo de alta qualidade, mais um passo mais perto de sua inscrição para o prestigiado Instituto de Arte de São Francisco. Aquele sonho era a única coisa que tornava suportáveis os olhares condescendentes e as ondas de mão desdenhosas. A festa estava em pleno andamento. Jovens com bronzeados sem esforço e sapatos náuticos estavam em grupo, seu riso e confiante. Mulheres que pareciam esculpidas em porcelana e seda espreguiçavam-se em espreguiçadeiras, seus óculos de sol escondendo qualquer expressão genuína. Eles eram os filhos de CEOs, gestores de fundos de hedge e socialites de dinheiro antigo. O evento de hoje era uma festa de aniversário para Tiffany Davenport, a herdeira do império imobiliário de seu pai, e ela mantinha a corte como uma rainha moderna. Tiffany era bonita da maneira que uma flor venenosa é perfeitamente formada, colorida brilhantemente e perigosa ao toque. Ela se movia por sua festa não como uma anfitriã, mas como uma predadora, inspecionando seu território. Seus olhos, um azul frio e pálido, varreram a multidão. E quando pousaram em Easy, eles se estreitaram com um familiar brilho de desprezo. Esta não era a primeira vez que Easy havia trabalhado em uma festa Davenport. Ela havia aprendido a antecipar a marca particular de crueldade de Tiffany. Nunca foi suficientemente ostensivo para justificar uma queixa formal, mas sempre afiado o suficiente para picar. Por favor, ou obrigado esquecido. Um comentário murmurado sobre a equipe ser lenta. Uma colocação deliberada de um copo vazio na própria beira de uma mesa, desafiando-a a deixá-lo cair. Hoje, Tiffany parecia particularmente encorajada, flanqueada por seu namorado, Chadwick Chad Preston. Chad era o epítome do privilégio herdado, uma bela constituição atlética de anos de aulas particulares de tênis, e uma personalidade que nunca havia sido desafiada. Ele se moveu com uma arrogância não merecida, seu braço possessivamente em torno da cintura de Tiffany. "Ah, olhe, Chad!" Tiffany disse, sua voz carregando o suficiente para ser ouvida por aqueles ao redor deles, enquanto Easy se aproximava para oferecer-lhes bebidas. "É a artista.
Ela pronunciou a palavra com inflexão francesa zombeteira. O estômago de Izzy apertou. Alguns meses atrás, em um evento de galeria menor, ela havia trabalhado, um crítico de arte local, havia demonstrado um interesse surpreendente em um pequeno esboço a carvão que Izzy havia sido encomendada para fazer para a decoração do evento. Ele havia falado com ela por alguns minutos, seu elogio audível para os convidados próximos, um dos quais havia sido Tiffany. O breve momento de reconhecimento havia sido inebriante para Izzy, mas também havia pintado um alvo em suas costas. Para Tiffany, Izzy não era uma pessoa com um sonho. Ela era a ajuda contratada que havia ousado sair de seu lugar por um momento fugaz. Izzy manteve seu rosto uma máscara de neutralidade profissional. Champanhe, ela perguntou sua voz. Mesmo Chad sorriu, pegando 2 taças. Sabe, eu tenho pensado, ele disse olhando para Izzy, mas falando com Tiffany. Talvez devêssemos contratá-la para pintar a casa da piscina. Ela poderia fazer algumas manchas abstratas. Muito moderno. O grupo ao redor deles riu. Izzy sentiu uma onda quente de raiva subir por seu pescoço, mas ela a conteve. Reagir era o que eles queriam. Isso lhes daria poder. Ela deu um aceno apertado e educado e começou a se virar. Onde você vai? A voz de Tiffany era aguda. Nós não terminamos com você. Izzy congelou. Ela podia sentir os olhos dos convidados próximos se voltando para o drama que se desenrolava como espectadores em um circo romano. Seu gerente, um homem perpetuamente estressado chamado Robert, estava do outro lado da piscina, deliberadamente desviando o olhar. Ele sabia tão bem quanto ela que os Davenport eram um cliente importante. Reclamar era suicídio profissional. Tenho outros convidados para atender, senhorita Davenport. Izzy disse, mantendo seu olhar fixo em um ponto logo acima do ombro de Tiffany. Mas somos os convidados mais importantes. Chad arrastou um pouco as palavras, sua confiança inflada por álcool e a atenção de sua audiência. Ele se aproximou, invadindo seu espaço pessoal. Tiffany te fez uma pergunta. O ar estalou com tensão. O coração de Izzy martelou contra suas costelas. Ela se sentiu presa à piscina cintilante de um lado e uma parede de rostos zombeteiros do outro. Tudo o que ela queria era terminar seu turno, ir para casa e perder-se no mundo familiar e reconfortante de suas telas. Mas estava ficando claro que eles não a deixariam ir tão facilmente. De uma cadeira de vime sombria sob uma grande palmeira, um homem mais velho observava a cena se desenrolar. Ele estava vestido simplesmente com uma camisa de linho e calças caqui, parecendo mais um avô esquecido do que um convidado neste evento luxuoso. Ele saboreava um único copo de chá gelado, seu rosto marcado pelas linhas profundas de uma vida longa e observadora. Ninguém lhe deu atenção. Ele era apenas parte da paisagem, mas seus olhos, um tom penetrante de cinza, não perdiam nada. Ele observou a crueldade calculada da jovem, a arrogância bruta de seu namorado e a dignidade silenciosa e borbulhante da garçonete. Ele não se moveu. Ele apenas assistiu e esperou. O riso dos convidados ao redor agiu como combustível para Tiffany e Chad, e era um som inebriante para eles. A aprovação audível de seus pares confirmando seu status no topo desta cadeia alimentar encharcada de Zand. Para Izzy, era um aperto de torno. Cada risadinha, cada zombaria era um lembrete de sua impotência. Acredito que perguntei o que você pensava da oferta generosa de Chad. Tiffany apertou os lábios, curvando-se em um sorriso presunçoso. Ela deu um passo à frente, sua sandália de grife batendo impacientemente no mármore para pintar a casa da piscina. Certamente uma artista aspirante como você pularia na chance de trabalhar em uma propriedade Davenport. Seria ótimo para seu, como você chama isso, seu portfólio. A palavra portfólio estava carregada de sarcasmo tão venenoso. Pareceu um tapa físico.
Izzy sabia que eles estavam tentando quebrá-la. Eles queriam lágrimas de retruque em pânico. Qualquer coisa que confirmasse sua superioridade. Ela deu um suspiro lento e firme, o cheiro de cloro agudo em suas narinas. Agradeço o pensamento, Izzy disse, sua voz milagrosamente firme. Mas minhas comissões estão atualmente fechadas agora, se me der licença. Ela fez menção de contorná-los, sua bandeja erguida como um escudo. Mas Chad, encorajado e irritado por sua compostura, moveu-se para bloquear seu caminho. Ele era mais alto que ela por uma cabeça, mais largo por uma milha, e ele usou sua presença física para intimidar, inclinando-se para que ela pudesse sentir o cheiro do champanhe em seu hálito. Não tão rápido. Ele arrastou as palavras, um sorriso preguiçoso e cruel se espalhando por seu rosto. Você sabe que você parece um pouco quente. Toda essa correria servindo seus superiores. Deve ser exaustivo. Ele olhou para Tiffany, que deu um leve, quase imperceptível aceno. Era o sinal, a permissão, o comando silencioso. O círculo de espectadores inclinou-se em seus telefones, sutilmente se elevando, como se para capturar um avistamento de animal raro. Este era o entretenimento que eles estavam esperando. Você deveria se refrescar, Chad disse, seu sorriso se alargando. E então aconteceu. Não foi um empurrão violento e agressivo. Foi casual, quase preguiçoso, um movimento de seu pulso contra o ombro dela, mas foi perfeitamente cronometrado, perfeitamente colocado. Izzy estava desequilibrada, seus sapatos de trabalho não oferecendo nenhuma aderência no mármore escorregadio. A bandeja de copos vazios voou, uma breve e caótica constelação de cristal antes de colidir no pátio. Os braços de Izzy agitaram-se por um momento, um pedido desesperado e silencioso por apoio no ar vazio. Então ela caiu para trás na piscina. O choque da água fria foi um suspiro violento. Roubou-lhe o fôlego, encheu seus ouvidos e colou seu uniforme à sua pele. Por uma fração de segundo, houve silêncio. O mundo um azul distorcido e ondulante. Então o riso irrompeu. Não foi uma risada abafada. Foi um rugido. Uma onda de maré irrestrita, de escárnio, que a invadiu mesmo enquanto ela lutava para a superfície. Ela subiu borbulhando o cabelo em seus olhos, a água clorada picando-os. Ela olhou para a borda da piscina e viu uma galeria de rostos risonhos. Chad estava curvado, uivando de alegria. Tiffany estava com os braços cruzados, um olhar de satisfação suprema em seu rosto, como se ela tivesse acabado de executar uma manobra estratégica brilhante. Pessoas estavam apontando. Alguns estavam filmando seus telefones mantidos altos. Humilhação fria e afiada perfurou o choque da água. Foi pior que a queda, pior que o frio. Era o sentimento de ser transformada em um objeto de esporte, um espetáculo para os entediados e ricos. Suas roupas de trabalho baratas pareciam pesadas, puxando-a para baixo, uma manifestação física de sua posição na vida. Ela chutou para o lado, seus movimentos desajeitados, sua dignidade despida a cada braçada. Seu gerente, Robert, finalmente correu para perto do seu rosto. Uma confusão de pânico e apaziguamento. Senhorita Davenport, Sr. Preston, um acidente. Tenho certeza que ele cantou, evitando contato visual com a Izzy encharcada e tremendo. Claro que foi um acidente, Tiffany disse docemente, seus olhos brilhando com malícia. A garota é desajeitada. Ela provavelmente nem consegue andar e carregar uma bandeja ao mesmo tempo. Você deveria realmente contratar ajuda mais competente, Robert. Robert tocou suas mãos. Sim, senhorita Davenport. Claro, minhas mais sinceras desculpas. Ele lhe lançou um olhar furioso e aterrorizado para Izzy como se fosse culpa dela. As mãos de Izzy finalmente encontraram a borda áspera da piscina. Ela se arrastou para fora, água escorrendo de suas roupas, formando uma poça escura no mármore branco imaculado. Ela não olhou para Robert. Ela não olhou para a multidão rindo.
Ela olhou diretamente para Tiffany e Chad. Seu cabelo estava pingando em seus olhos, sua máscara provavelmente escorrendo, seu corpo tremendo incontrolavelmente. Mas pela primeira vez naquele dia, ela deixou o fogo dentro dela aparecer em seu olhar. Ela não disse uma palavra. O silêncio de seu olhar era mais potente do que qualquer maldição que ela pudesse ter proferido. O riso de Chad vacilou por um segundo sob o peso de seu olhar. Tiffany, no entanto, estava impassível. "O que você está olhando?" Ela estalou. "Vá, saia daqui. Você está pingando por todo o pátio." Izzy afastou uma mecha de cabelo molhada de seu rosto. Ela sentiu uma estranha calma se instalar sobre ela. O pior havia acontecido. Ela havia sido publicamente humilhada. Não havia mais nada que eles pudessem fazer a ela. Com tanta dignidade quanto pôde reunir, ela virou as costas para eles e começou a longa e solitária caminhada pelo pátio em direção à entrada de serviço, deixando um rastro de água e orgulho estilhaçado atrás dela. O riso a seguiu uma trilha sonora cruel para sua vergonha, mas o riso estava começando a diminuir. Um novo silêncio estava se espalhando de um canto da festa, um silêncio que era pesado e inquietante. O homem mais velho com a camisa de linho havia se levantado de sua cadeira. Ele não havia dito uma palavra. Ele havia simplesmente se levantado, mas sua presença, outrora invisível, agora parecia comandar o espaço. Ele observou a figura recuada e encharcada de Izzy com uma expressão ilegível. Então seus frios olhos cinzentos lentamente varreram a multidão, pousando primeiro no gerente de catering, depois nos convidados rindo. E finalmente eles se fixaram em Tiffany e Chad. A festa não havia acabado. Estava apenas começando. A mudança na atmosfera era palpável. Começou como uma sutil mudança de pressão, a maneira como o ar se sente pouco antes de uma tempestade estourar. O riso ruidoso primeiro diminuiu para risos nervosos, depois para silêncio enquanto mais e mais pessoas notavam o homem que agora estava de pé perto do centro do pátio. Ele não era grande ou fisicamente imponente, mas projetava uma aura de autoridade absoluta que ondulava pela multidão de herdeiros e aireses com direito. Ele era Arthur Vance, um nome que, se eles tivessem conhecido, teria enviado um choque de puro terror através de cada convidado, e especialmente através das famílias Davenport e Preston. Mas eles não sabiam. Para eles, ele era apenas um velho sem nome que estava matando a vibração. Chad foi o primeiro a quebrar o silêncio inquietante. "Ei, velho, as festas são por aqui", ele disse com um gesto desdenhoso. "Não se perca, vovô." O olhar de Arthur Vance permaneceu fixo nele, sua expressão inalterada. Ele não mordeu a isca. Em vez disso, ele deu um passo lento e deliberado à frente. Ele parecia absorver toda a cena, o vidro quebrado da bandeja de Izzy brilhando no mármore, o rastro escuro de água levando à porta de serviço, o olhar presunçoso no rosto de Tiffany e a postura covarde de Robert, o gerente de catering. Robert, sentindo um novo foco de poder e problemas potenciais, apressou-se para a frente. "Senhor, há algum problema? Posso lhe trazer outro chá gelado?" Ele perguntou, tentando guiar o velho de volta ao seu assento e restaurar o merda superficial da festa. Arthur Vance finalmente falou. Sua voz não era alta, mas era baixa e ressonante, cortando o ar com a clareza de uma lâmina de diamante. Era uma voz acostumada a ser obedecida sem questionamento. "Um problema?" ele repetiu, seus olhos ainda fixos em Chad. "Sim, eu acredito que há." "Diga-me, jovem", ele disse, seu olhar se dirigindo para a camisa polo de grife de Chad. "Qual é o seu nome?" Chad estufou o peito, interpretando mal a pergunta como um sinal de deferência. "Chadwick Preston. Meu pai é Daniel Preston." Ele disse o nome como se fosse um título real, esperando que impressionasse. Impressionou, mas não da maneira que ele esperava. Um brilho de algo reconhecimento, talvez desapontamento, cruzou o rosto de Arthur. "Daniel Preston", ele murmurou quase para si mesmo.
Um bom homem trabalha duro. Eu me pergunto o que ele pensaria do caráter de seu filho. O sorriso de Chad vacilou. O que isso supostamente significa? Quem diabos é você, afinal? Tiffany, sentindo uma perda de controle, deu um passo à frente. Não, esta é uma festa particular. Ela anunciou, sua voz aguda com indignação. Eu acho que você deveria sair agora. Arthur Vance virou seus penetrantes olhos cinzentos para ela. Esta é uma festa particular. Ele concordou suavemente. Mas temo que você esteja enganada quanto a de quem. Ele não levantou a voz. Ele não precisava. Uma realização arrepiante começou a surgir nos rostos dos convidados que eram mais velhos, mais sintonizados com as nuances do poder nesta cidade. A simples camisa de linho, o comportamento modesto. Não era o olhar de um penetra. Era o olhar de alguém tão poderoso que não precisava anunciá-lo. O olhar de Arthur varreu a multidão. Meu nome é Arthur Vance, ele disse, sua voz permanecendo nivelada. E esta é minha casa. O nome atingiu a multidão como um golpe físico. Arthur Vance. Não apenas um milionário, mas um titã. O fundador e CEO da Vance Industries, um conglomerado global em expansão com interesses em tecnologia, imóveis e finanças. Ele era uma lenda notoriamente privada, um homem que não havia sido fotografado publicamente em mais de uma década. Os Davenport não tinham apenas um relacionamento comercial com a Vance Industries. Toda a sua empresa de desenvolvimento imobiliário estava fortemente alavancada com o financiamento de um dos bancos subsidiários da Vance. Daniel Preston não era apenas um funcionário. Ele era o vice-presidente executivo da divisão norte-americana da Vance Industries. O silêncio agora era absoluto, quebrado apenas pelo suave bater da água na piscina. O rosto de Chad havia passado de bronzeado para um branco pálido e doentio. O sangue escoou de seu rosto tão rápido que ele parecia que poderia desmaiar. Tiffany parecia como se tivesse sido transformada em pedra, sua boca ligeiramente entreaberta, seus frios olhos azuis arregalados com um horror crescente. Eu emprestei minha casa ao meu sobrinho para sua arrecadação de fundos de caridade. Arthur continuou sua voz, um murmúrio baixo e perigoso. Fui informado que seria uma reunião de jovens adultos respeitáveis. Vejo agora que fui gravemente mal informado. Ele deu outro passo, fechando a distância até que ele estava de pé, diretamente na frente de Chad e Tiffany. Ambos se encolheram como se ele tivesse brandido uma arma. Você, ele disse a Tiffany, acha divertido atormentar uma jovem que está trabalhando duro para ganhar a vida. Você que nunca trabalhou um dia em sua vida. Você acredita que o nome de seu pai lhe dá o direito de ser cruel. Ele pausou, deixando as palavras pairar no ar. Deixe-me assegurar-lhe, não dá. Ele então se virou para Chad. E você a agrediu fisicamente. Você encontra humor na humilhação. Você usa o nome de seu pai, o nome de Daniel, como um escudo. Os olhos de Arthur se estreitaram. Vamos ver quão forte é esse escudo. Ele enfiou a mão no bolso e puxou um simples telefone celular antigo. Com o polegar, ele rolou por seus contatos e apertou um botão. Ele levou o telefone ao ouvido, seu olhar nunca deixando o rosto aterrorizado de Chad. A festa inteira ficou congelada ouvindo. Daniel! Arthur Vance disse ao telefone, sua voz calma e clara. Arthur Vance aqui. Estou em minha casa. Seu filho Chadwick também está aqui. Sim, ele está bem na minha frente. Houve uma pausa. O mundo inteiro parecia encolher para o espaço entre a boca de Arthur e o telefone. Daniel, tenho que ser franco. Acabei de testemunhar seu filho, encorajado por sua namorada, agredir fisicamente um membro da equipe de catering para sua própria diversão. Ele a empurrou para minha piscina na frente de 50 pessoas. Não estou enganado. Limpa-lhe a garganta. Chad começou a tremer, um som baixo e gutural de puro pânico escapando de sua garganta. Caráter é tudo, Daniel. Você sabe que eu acredito que é o alicerce sobre o qual construímos todo o resto.
Arthur continuou, sua voz endurecendo. E o que eu vi hoje é uma falha catastrófica de caráter. Isso fala de sua criação. Isso fala dos valores que ele possui e me faz questionar o julgamento daqueles que eu coloco em posições de liderança. Ele pausou novamente, um silêncio que se estendeu por uma eternidade. Eu acho que é hora de você tirar umas férias muito atrasadas, Daniel. Uma permanente. Limpa a garganta. Teremos o RH entrando em contato com você na segunda-feira para discutir os termos de sua rescisão. Estou profundamente desapontado. Ele encerrou a chamada sem esperar por uma resposta e enfiou o telefone de volta no bolso. O som do mundo de Chad implodindo foi um arquejo irregular e desesperado. Seu pai poderoso e intocável, havia acabado de ser demitido. Em uma ligação de 30 segundos por causa dele, Arthur Vance então voltou sua atenção para o gerente de Catherine, Robert, que agora suava profusamente seu rosto da cor de cinza. Você ficou parado e não fez nada. Você valorizou o dinheiro de um cliente sobre a dignidade de seus funcionários. Você é um covarde. Arrume suas coisas. O contrato de sua empresa com todas as propriedades Vance está rescindido com efeito imediato. As pernas de Robert cederam e ele afundou de joelhos. Finalmente, o olhar de Arthur Vance varreu os rostos silenciosos e horrorizados dos convidados. A festa acabou, ele anunciou, sua voz ecoando no silêncio impressionante. Saiam, todos vocês, agora. Não houve argumento. Houve apenas uma corrida frenética e silenciosa, enquanto 100 milhões em privilégio e direito fugiam da cena. Seu riso substituído pelo som de seus próprios passos em pânico. Em minutos, o magnífico pátio estava vazio, exceto por um menino tremendo, uma menina congelada, um gerente ajoelhado e o velho quieto que havia, no espaço de 5 minutos, desmantelado o mundo inteiro deles. O silêncio que desceu sobre o pátio era mais pesado do que o ruído precedente. Os canapés meio comidos, os coquetéis abandonados e os brilhantes cacos de vidro quebrado eram a única evidência da festa que havia sido. Chad Preston ainda estava de pé, mas ele era uma estátua de desespero, seus olhos ocos e vazios. Ele olhou para Tiffany, não com afeto, mas com um ressentimento crescente e venenoso. Isso foi culpa dela. Sua incitação, sua arrogância havia levado a isso. Tiffany, por sua parte, parecia incapaz de processar a magnitude da catástrofe. O bem-estar financeiro de sua família estava intrinsecamente ligado à capacidade de seu pai de garantir financiamento e negócios, muitos dos quais dependiam da boa vontade do ecossistema financeiro que Arthur Vance comandava. O Sr. Vance nem precisou fazer uma ligação para o pai dela. O impacto social e financeiro deste incidente seria rápido e brutal. Os Davenport se tornariam párias. Tirem-no da minha propriedade, Arthur disse, sua voz calma, mas firme, acenando para Chad. Ele então olhou para Tiffany. Vocês dois vão para casa e digam ao seu pai o que vocês fizeram. Digam a ele para esperar uma ligação de seu banco na segunda-feira de manhã. Foi uma declaração simples entregue sem malícia, mas foi uma sentença de morte para seu status social e financeiro. O rosto de Tiffany pela primeira vez desmoronou. A máscara de confiança cruel estilhaçou-se, revelando uma jovem aterrorizada. Sem uma palavra, ela se virou e fugiu, não com graça, mas em uma corrida desajeitada e em pânico. Chad tropeçou atrás dela, os dois unidos apenas em sua ruína compartilhada. Robert, o gerente de Catherine, ainda estava de joelhos, murmurando desculpas ao chão de mármore. Arthur lhe deu um olhar de profundo desgosto. Levante-se, limpe essa bagunça, envie-me uma conta final. Então você irá e nunca mais voltará. Tendo proferido seu julgamento, todo o comportamento de Arthur Vance suavizou. O formidável titã da indústria recuou, substituído pelo homem quieto e observador que ele havia sido antes. Ele caminhou até a entrada de serviço,
aquela por onde Izzy havia desaparecido momentos antes, e a abriu gentilmente. Ele a encontrou na área de troca da equipe, uma pequena sala estéril que cheirava a desinfetante. Ela havia se enrolado em uma toalha fina e áspera fornecida pela empresa, e estava sentada em um banco, tremendo, embora mais de choque do que de frio agora. Sua bolsa de trabalho estava a seus pés, e ela estava olhando para o chão de lenolum, sua mente a 1 milhão de milhas de distância. Ela não havia ouvido o drama se desenrolar lá fora. O isolamento acústico da casa principal era muito eficaz. Ela apenas sabia que havia sido humilhada e provavelmente seria demitida. Senhorita Rossi, a cabeça de Izzy, limpa a garganta, levantou-se abruptamente. Ela ficou assustada ao ver o velho da festa, aquele que havia acabado de estar sentado lá observando. Seu primeiro instinto foi medo. Talvez ele fosse um amigo dos Davenport vindo para repreendê-la ainda mais. Sinto muito, senhor, ela disse, sua voz tremendo ligeiramente. Estarei fora de seu caminho em apenas um momento. Eu estava apenas tentando. Você não tem nada pelo que se desculpar, Arthur disse gentilmente. Ele estava segurando um roupão de banho grosso e macio da casa. Era um azul marinho profundo e parecia incrivelmente macio. Eu te trouxe isto. Você deve estar congelando. Ele estendeu-o para ela. Izzy olhou do roupão para o rosto dele, confusa. Seus olhos não continham julgamento, apenas uma preocupação silenciosa. Hesitante, ela pegou-o. Era quente e pesado, um pequeno ato de bondade, tão inesperado que quase a levou às lágrimas. Obrigada. Ela sussurrou, puxando-o em volta de seus ombros. Meu nome é Arthur Vance, ele disse, sentando-se no banco em frente a ela, deixando uma distância respeitosa entre eles. Esta é minha casa, e eu gostaria de lhe oferecer minhas mais sinceras desculpas pelo que aconteceu lá fora. Minha hospitalidade foi abusada, e você foi a vítima desse abuso. Izzy o encarou, sua mente lutando para conectar os pontos. Arthur Vance, o bilionário recluso, aqui falando com ela. Ela havia visto a foto dele uma vez em uma revista de negócios que seu professor de economia havia mostrado à turma. O homem à sua frente era mais velho, seu rosto mais profundamente marcado, mas os olhos penetrantes eram os mesmos. Você é o Sr. Vance, ela gaguejou. Eu sou, ele disse com um pequeno e triste sorriso, e estou envergonhado de meus convidados. O comportamento deles foi repreensível. Uma onda de emoções conflitantes invadiu Izzy, alívio, confusão e uma onda de vindicação. Eu te vi, ela disse. Você está assistindo? Sim, Arthur admitiu. Eu acho que você pode aprender muito sobre o caráter de uma pessoa observando como ela se comporta quando pensa que ninguém de consequência está olhando. Eu observei a senhorita Davenport e o Sr. Preston. E eu observei você. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente, sua expressão séria. Eles me mostraram sua arrogância e sua crueldade. Mas você me mostrou algo muito mais notável. Dignidade. Você estava em desvantagem numérica, humilhada e agredida. No entanto, você se tirou daquela piscina e você os olhou nos olhos. Você não encolheu. Naquele momento, encharcada e tremendo, você era mais poderosa do que qualquer um deles. Izzy sentiu um rubor subir por seu pescoço desta vez, não de raiva ou vergonha, limpa a garganta, mas do peso de seu elogio inesperado. Ela havia se sentido tão pequena, tão completamente derrotada. Ouvir que alguém havia visto força em seu momento mais baixo foi desarmante. Eu só queria que o turno acabasse, ela confessou baixinho. Eu sei, ele disse. Posso perguntar o que você faz quando não está trabalhando em eventos como este? Hesitantemente no início e depois com crescente confiança, enquanto ele ouvia com genuíno interesse, Izzy contou a ele. Ela contou a ele sobre seu apartamento apertado, suas telas, o cheiro de tintas a óleo que ela amava mais do que qualquer coisa. Ela contou a ele sobre seu sonho de frequentar o Instituto de Arte,
de querer criar arte que fizesse as pessoas sentirem algo, que contasse uma história. Ela pegou seu telefone e, com mãos trêmulas, mostrou a ele fotos de seu trabalho. Eles eram impressionantes, retratos que capturavam uma emoção crua e fugaz nos olhos de um sujeito. Paisagens que eram melancólicas e atmosféricas, cheias de cor e luz. Naturezas mortas que faziam o mundano parecer belo. Arthur Vance, um homem que fazia parte dos conselhos de museus e possuía obras de Matisse e Rothko, olhou pela pequena galeria do telefone em silêncio. Ele não estava apenas olhando. Ele estava vendo. Ele reconheceu o talento, mas mais do que isso, ele reconheceu a alma por trás dele. Este é um trabalho extraordinário, senhorita Rossi. Ele disse, sua voz cheia de um novo respeito. Verdadeiramente extraordinário. Ele caiu em silêncio por um momento, uma expressão pensativa em seu rosto. Izzy esperou, seu coração batendo forte. Ela pensou que ele poderia oferecer-lhe algum dinheiro, um cheque para compensá-la pelas roupas arruinadas e pela humilhação. Seria um gesto generoso, e ela seria grata por ele. Mas Arthur Vance tinha algo mais em mente. O que ele estava prestes a propor não era uma esmola. Era um investimento no caráter que ele acabara de testemunhar. Senhorita Rossi, ele começou, seus olhos cinzentos encontrando os dela. O caráter de uma pessoa é a única moeda verdadeira que eles têm neste mundo. Riqueza, status, poder, tudo pode se ir em um instante, como algumas pessoas descobriram hoje. Mas caráter que é forjado em momentos como o que você suportou pela piscina é inestimável. Ele se levantou. Eu administro uma fundação educacional, a Fundação Vance para as Artes e Humanidades. Uma de suas funções primárias é identificar e patrocinar indivíduos talentosos que têm o talento, mas não os meios para perseguir seus sonhos. É para pessoas com caráter. A respiração de Izzy prendeu. Ela não ousou esperar. Na segunda-feira, Arthur Vance disse: o diretor da minha fundação ligará para você. Ele estará lhe oferecendo uma bolsa de estudos integral de 4 anos para o Instituto de Arte de São Francisco, cobrindo sua mensalidade, moradia e todos os seus materiais. Nós também lhe forneceremos um estipêndio mensal para que você nunca mais tenha que trabalhar em outro trabalho de catering. Ele sorriu. A menos que você queira. Lágrimas, quentes e imparáveis, finalmente brotaram nos olhos de Izzy e escorreram por suas bochechas. Não eram lágrimas de tristeza ou humilhação, mas de gratidão avassaladora e de quebrar a terra. O sonho pelo qual ela havia lutado, sacrificado, sido humilhada, por ele estava sendo entregue a ela, não por pena, mas porque um homem poderoso havia olhado além de seu uniforme e visto seu valor. Mas isso não é tudo, Arthur adicionou. Quando você se formar, a fundação patrocinará sua primeira exposição individual em uma galeria adequada. Nós cuidaremos da promoção, do local, de tudo. Tudo o que você tem que fazer é a única coisa para a qual você nasceu. Ele pausou, seus olhos cintilando. Você só tem que pintar. 2 anos depois, o ar não cheirava a cloro e condescendência. Cheirava a tinta branca de galeria, vinho fino e sucesso. A luz não era o brilho áspero e julgador do sol de Bel Air, mas o brilho suave e focado da iluminação de trilho cada feixe, apontado para uma tela que carregava um pedaço da alma de Isabella Ross. Esta era sua noite, a abertura de sua primeira exposição individual, Retratos de Resiliência, em uma galeria chique no centro de São Francisco. Izzy moveu-se pela sala lotada, não como uma servidora invisível, mas como a artista celebrada no centro de tudo. Ela usava um vestido preto simples e elegante. Seu cabelo estava artisticamente arrumado, e suas mãos, embora limpas, ostentavam as fracas e permanentes manchas de tinta sob suas unhas, um distintivo de honra. Ela exalava uma confiança tranquila que havia sido forjada
Não apenas no estúdio de arte, mas no cadinho daquele dia na piscina. A galeria estava fervilhando. Críticos sussurravam em cantos, colecionadores com talões de cheque discretos apontavam para suas peças favoritas, e amigos da escola de arte a abraçavam, seus rostos radiantes de orgulho. Suas pinturas forravam as paredes, um testamento à jornada que ela havia percorrido. Havia retratos de pessoas comuns capturados com uma empatia que os tornava extraordinários. Uma linha com aparência cansada, cozinha seu rosto, um mapa rodoviário de longos turnos. Uma mulher idosa sentada em um banco de parque, um universo de histórias em seus olhos. Cada tela era imbuída de uma profunda compreensão da dignidade encontrada na vida cotidiana. Em um canto tranquilo, longe da principal multidão, estava Arthur Vance. Ele parecia muito o mesmo, vestido com um terno impecavelmente adaptado, mas discreto. Ele segurava um copo de água mineral e observava Izzy com o rosto orgulhoso e radiante de um mentor ou um avô. Ele havia sido fiel à sua palavra e mais um pouco. Sua fundação não apenas havia financiado sua educação, mas havia fornecido a ela mentoria e conexões que eram inestimáveis. Eles haviam se tornado amigos improváveis, compartilhando almoços onde discutiam filosofia da arte e a natureza do caráter. "Você conseguiu, garota", ele disse, sua voz quente enquanto ela se aproximava dele. "Nós conseguimos, Arthur." Ela o corrigiu com um sorriso. "Obrigada por tudo." "Bobagem!" Ele acenou uma mão desdenhosamente. "Eu apenas abri uma porta. Você foi quem teve a coragem e o talento para atravessá-la e construir a casa inteira. Olhe para isso." Ele gesticulou ao redor da sala. "Você está contando histórias que importam." Um adesivo vermelho de vendido já estava ao lado da maior pintura da coleção. Era uma peça marcante diferente das outras. Retratava uma mulher encharcada e tremendo, tirando-se de uma piscina azul cintilante. Seu rosto estava na sombra, mas sua forma era iluminada por uma luz forte e brilhante. Sua postura não era de derrota, mas de desafio. A multidão ao fundo era um borrão de formas zombeteiras indistintas. A pintura não era sobre a humilhação. Era sobre o momento de subir escolhendo se levantar. Foi intitulado A Ascensão. Aquela vendeu primeiro. Arthur observou para um comprador anônimo de Nova York. Pagou o dobro do preço pedido. Izzy apenas assentiu uma emoção complicada em seus olhos. Ela havia precisado pintá-lo para exorcizar a memória e reclamá-la como sua. Como se por acaso, um recorte de jornal em uma mesa próxima chamou sua atenção. Era de uma coluna de fofocas da sociedade datada de cerca de 6 meses após o incidente. Alguém havia enfiado-o em um livro na mesa. Detalhou a queda rápida e espetacular da graça das famílias Davenport e Preston. Daniel Preston nunca mais trabalhou em altas finanças. O escândalo de ser demitido tão publicamente por Arthur Vance o tornou intocável. Chad, despojado do nome e da fortuna de seu pai, supostamente havia abandonado a faculdade e derivou para a obscuridade. Os Davenport se saíram ainda pior. Sua empresa superalavancada, incapaz de garantir novas linhas de crédito após ser colocada na lista negra pela rede financeira Vance, havia desmoronado. Eles tiveram que vender a propriedade Bel Air, a fonte de seu orgulho, e o palco para a humilhação de Izzy. A última coisa que alguém havia ouvido era que Tiffany estava trabalhando como associada de vendas em uma boutique de médio porte no Vale. Um mundo de distância das roupas de grife e festas à beira da piscina que ela uma vez dominava. Sua queda não foi um dramático raio, mas um lento, quieto, desvendar, uma consequência de um caráter que era tão oco quanto suas vanglórias. Izzy não sentiu alegria ao lê-lo, apenas uma tristeza distante e silenciosa pelo desperdício de tudo. Seu sucesso não foi construído sobre o fracasso deles. Seu triunfo não foi o castigo deles. Sua vitória era que ela estava aqui nesta galeria, cercada por sua arte,
e pessoas que a valorizavam. Enquanto eles simplesmente haviam sumido, sua melhor vingança era a vida que ela havia construído. Uma jovem, uma estudante do Instituto de Arte, aproximou-se de Izzy nervosamente, seus olhos arregalados de admiração. Senhorita Rossi, Seu trabalho é a razão pela qual comecei a pintar retratos. É tão honesto. Posso te perguntar qual é a sua inspiração? Izzy olhou além da estudante, seu olhar encontrando o de Arthur do outro lado da sala. Ele lhe deu um leve aceno encorajador. Ela então se virou de volta para a jovem, um sorriso genuíno e caloroso em seu rosto. Minha inspiração, Izzy disse, sua voz clara e forte. Eu encontro inspiração na dignidade, na força que as pessoas mostram quando pensam que ninguém está olhando, nos quietos momentos cotidianos de coragem. É aí que a verdadeira arte está. Ela havia transformado o momento mais feio de sua vida na fundação de seu belo futuro, não buscando vingança, mas abraçando a própria qualidade que seus atormentadores haviam tentado e falhado em arrancar dela. E nas paredes da galeria, a verdade brilhou mais forte do que qualquer filho Bayer. 5 anos haviam se passado desde a noite da primeira abertura da Galeria de Izzy. O mundo da arte, antes uma fortaleza impenetrável, havia se tornado sua casa. Ela não era mais apenas Isabella Rossi, a promissora nova artista. Ela era a professora Rossi no Instituto de Arte de São Francisco, a mesma instituição que ela uma vez sonhou em frequentar. Ela guiava jovens artistas famintos, vendo sua própria desesperança e esperança passadas refletidas em seus olhos. Seu próprio trabalho havia evoluído, tornando-se mais rico e complexo, e ela estava se preparando para uma grande retrospectiva em um museu em Los Angeles. O sucesso não a havia tornado complacente, a havia tornado mais grata, mais intensamente ciente do fio de destino esguio e improvável que a havia levado até aqui. Sua vida havia encontrado um ritmo confortável. Era uma vida de manhãs tranquilas com café e um caderno de esboços, tardes preenchidas com o caos vibrante do estúdio de ensino e noites passadas em frente a uma tela sua mais verdadeira confidente. A memória da piscina do riso da humilhação esmagadora de alma havia desaparecido. Não era mais uma ferida aberta, mas uma cicatriz prateada, uma parte de sua história que a havia forjado, mas não mais a definia. Arthur Vance permaneceu seu amigo e mentor firme, suas conversas uma força de aterramento em sua vida. Ele estava mais velho agora, mais frágil, mas sua mente e seu espírito eram tão afiados quanto sempre. Em uma tarde de terça-feira fresca e nebulosa, Izzy estava aconchegada em uma poltrona de couro gasta em The Page and the Palette, uma amada livraria e café independente em um bairro tranquilo. O ar cheirava a papel velho e grãos de café torrados. Era seu santuário, um lugar onde ela podia esboçar o mundo anonimamente. Ela estava trabalhando em uma série de estudos de mãos. As mãos nodosas de um velho lendo um jornal. As mãos delicadas de uma mulher segurando uma caneca. As mãos inquietas de um estudante destacando um livro didático. Uma sombra caiu sobre seu caderno de esboços. Com licença, uma voz baixa disse. Você é Isabella Rossi? Izzy levantou os olhos, um sorriso polido e praticado, pronto para um fã ou um estudante. O sorriso congelou em seus lábios. A mulher de pé diante dela era tanto uma estranha quanto um fantasma. O rosto estava mais fino, gravado com finas linhas de cansaço ao redor dos olhos e boca, que não estavam lá antes. Os olhos azuis, outrora gelados, agora estavam amortecidos, nublados com uma emoção desconhecida que parecia apreensão. Seu cabelo era um marrom simples e sem adornos, puxado para trás em um rabo de cavalo prático. Ela usava um suéter cinza simples e jeans. Não havia logotipo de grife à vista, mas era ela. Era Tiffany Davenport. O coração de Izzy deu uma única batida forte contra suas costelas. O café, com seus cheiros reconfortantes e zumbido tranquilo, de repente pareceu sem ar.
O lápis parecia escorregadio em sua mão. Por um momento ela tinha 22 novamente, tremendo e encharcada, o som de risos cruéis rugindo em seus ouvidos. Sim, Izzy conseguiu dizer, sua voz mais apertada do que ela pretendia. Tiffany estremeceu com seu tom, parecendo encolher-se em si mesma. Eu sei que isso é incrivelmente ousado da minha parte. Desculpe interrompê-la. Eu te vi pela janela. Eu moro a alguns quarteirões daqui. Ela tocou suas mãos, um gesto nervoso que era tão estranho na mulher que Izzy se lembrava. Meu nome é Tiffany. Ela não ofereceu seu sobrenome como se fosse algo de vergonha. Eu sei quem você é, Izzy disse secamente. Ela não fez nenhum movimento para convidar Tiffany a sentar. Um silêncio estranho e pesado se estendeu entre elas. Os clientes do café ao redor delas permaneceram alheios, perdidos em seus próprios mundos. Eu não espero que você fale comigo, Tiffany disse, sua voz mal um sussurro. Eu só queria dizer que acompanhei sua carreira. Seu trabalho é incrível. É lindo. O elogio vindo desses lábios era tão chocante que Izzy não sabia como responder. Ela simplesmente encarou seu olho de artista, absorvendo os detalhes desta nova Tiffany. A rainha arrogante de Bel-Air havia sumido, substituída por alguém que parecia assombrada. Por que você está aqui, Tiffany? Izzy perguntou, sua voz suavizando apenas uma fração. Tiffany respirou fundo como se roubasse a si mesma. Há algo que tenho que te contar. Algo que preciso confessar. Ela olhou para a cadeira vazia em frente a Izzy. Posso, por favor? Levará apenas um minuto. Hesitante, Izzy deu um aceno seco. Tiffany sentou-se gingerly na borda do assento como se não merecesse o conforto. Depois daquele dia na festa, ela começou seus olhos fixos no tampo da mesa. Tudo desmoronou. Tudo o que Arthur Vance disse que aconteceria aconteceu. O negócio de meu pai colapsou. Nós perdemos a casa. Nós perdemos tudo. Meus amigos, eles desapareceram da noite para o dia. Ela deu uma risada curta e amarga que não continha humor. Acontece que a lealdade deles estava hipotecada também. Izzy ouviu sua expressão ilegível. Ela não sentiu satisfação, nem Chardon. Havia apenas um estranho vazio ao ouvir o resumo clínico da destruição de uma vida. Eu tive que arrumar um emprego, Tiffany continuou. Um emprego de verdade. Comecei como um clerc de estoque em uma loja de departamentos. 12 barreiras por hora. Minhas mãos ficaram com calos, meus pés ACHD no final de cada dia. Pela primeira vez em minha vida, eu soube como era se sentir cansada. Não entediada, mas verdadeiramente cansada até os ossos. Pela primeira vez, eu soube como era se sentir invisível, ser olhada através por clientes, ser tratada como um pedaço de mobília. Ela olhou para cima e, pela primeira vez, Izzy viu um brilho de genuína e dolorosa autoconsciência em seus olhos. E tudo em que eu conseguia pensar era em você. Eu pensei em como você carregava aquela bandeja, em como você nos servia com um profissionalismo que eu nunca havia conhecido. Você estava cansada também, mas você tinha uma graça que eu não conseguia compreender. Eu havia zombado de você por ter um sonho, enquanto eu não tinha nada além do dinheiro de meu pai. Cerca de 2 anos atrás, Tiffany disse, sua voz baixando. Eu estava em um lugar melhor. Eu havia subido para uma posição de gerente de escritório. Não era glamuroso, mas era meu. Eu o ganhei. E eu soube da sua primeira exposição. Eu li uma resenha online e ela mencionava uma pintura particular. Izzy sabia qual. A Ascensão. Tiffany assentiu, uma lágrima finalmente escapando e traçando um caminho por sua bochecha. Eu tive que vê-la. Eu voei para São Francisco por um dia e fui à galeria. Eu fiquei na frente daquela pintura por 1 hora. Você a capturou perfeitamente. Não minha crueldade, nem o riso, mas sua força. No momento em que você escolheu se tirar naquela pintura, você não era uma vítima. Você era uma sobrevivente. Uma fria realização começou a surgir em Izzy.
A compradora anônima, ela respirou, de Nova York. Aquela era você. Sim, Tiffany sussurrou. Sua vergonha palpável. Eu usei quase todas as minhas economias. Eu tinha que possuí-la. No início, acho que foi uma forma de autopunição. Eu a pendurei em meu pequeno apartamento e todo dia era a primeira coisa que eu via quando acordava e a última coisa que eu via antes de dormir. Era um lembrete da pessoa horrível que eu era, mas com o tempo, mudou. Ela olhou diretamente para Izzy agora, seu olhar suplicante. Deixou de ser sobre minha vergonha e começou a ser sobre sua resiliência. Lembrou-me que mesmo depois de uma queda, você pode escolher subir. Isso me inspirou a ser melhor, a ser mais gentil. Eu comecei a fazer trabalho voluntário. Eu voltei para a escola à noite. Aquela pintura, ela não apenas documentou o fim de minha vida antiga. Ela se tornou a pedra angular da minha nova vida. Ela enfiou a mão em sua bolsa e puxou um grande envelope lacrado. Ela empurrou-o pela mesa. Pertence a você, Tiffany disse. É a escritura de propriedade e o recibo da galeria. Não consigo mantê-lo. Parece roubado. Por favor, pegue-o de volta. Eu não mereço possuir um pedaço de sua história. Izzy encarou o envelope e então a mulher à sua frente. Os anos de ressentimento, a picada fantasma da humilhação, tudo pareceu dissolver-se diante desta confissão crua e dolorosa. Perdão não era uma transação, e isso não era sobre absolvição. Era sobre reconhecer uma humanidade compartilhada e falha. Lentamente, Izzy empurrou o envelope de volta pela mesa. Não, ela disse suavemente. Tiffany olhou para cima, confusa. Mas você a comprou, Tiffany, Izzy disse, sua voz gentil, mas firme. É sua. O que você fez naquele dia estava errado. Me machucou profundamente. Mas a pessoa que você é hoje, essa pessoa não é a mesma garota pela piscina. Ela pausou, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Talvez você devesse mantê-lo. Não como um lembrete do que você me fez, mas como um lembrete do que você fez por si mesma depois. Você subiu para fora de sua própria piscina. A pintura não é mais sobre mim. É sobre você também. Pela segunda vez naquela tarde, Tiffany Davenport começou a chorar. Mas desta vez, as lágrimas não eram de vergonha ou arrependimento. Eram lágrimas de libertação. Um peso que ela havia carregado por quase uma década havia finalmente sido levantado. Não por um fio, eu te perdoo, mas por um profundo ato de graça. Obrigada, Tiffany engasgou. Obrigada, Isabela. Ela se levantou, reuniu o pouco que restava de sua compostura e saiu do café, deixando Izzy sozinha com seu caderno de esboços e os ecos persistentes de um passado que havia finalmente sido posto para descansar. Izzy pegou seu lápis, sua mão firme, e em uma página fresca, ela começou a esboçar as mãos da mulher que havia acabado de sair, mãos que não estavam mais cerradas em arrogância, mas abertas em um gesto de profunda e inesperada redenção. A história de Isabela é um poderoso lembrete de que o verdadeiro valor não é medido pelas roupas que você usa, a casa que você possui ou o nome que você carrega. É medido por seu caráter, sua resiliência e a dignidade que você mantém quando o mundo tenta tirá-la. Enquanto o riso de Tiffany e Chad ecoou por apenas um momento, as ondulações de sua crueldade destruíram seu próprio mundo dourado. Em contraste, a força tranquila de Isabela, notada por um olho perspicaz, tornou-se o catalisador para um futuro que ela só havia sonhado. Sua história nos mostra que a bondade é uma forma de poder e a integridade é um investimento que rende os maiores retornos. Se a história de Izzy de resiliência e justiça inesperada te moveu, por favor, dê um like neste vídeo e compartilhe-o com alguém que possa precisar de um lembrete de que caráter é tudo. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais histórias inesquecíveis que desvendam o extraordinário no comum. Quais são seus pensamentos sobre as ações de Arthur Vance?
Deixe-nos saber nos comentários abaixo.